Olá, querido professor, querida professora da Escola Sabatina, seja muito bem-vindo a mais um Palavra em Foco, este que é o último deste trimestre, do segundo trimestre de 2023. E nessa semana, na lição 13ª, nós estamos estudando o tema Iluminados com a Glória de Deus. E o verso para memorizar desta semana foi Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Muito bem, as profecias do Apocalipse revelam o que está por vir, tanto em relação ao povo de Deus e principalmente para que o povo de Deus esteja preparado. A palavra de Deus ilumina o caminho à nossa frente. E na lição dessa semana nós estamos estudando as profecias do Apocalipse sobre os movimentos finais da história desta terra. Entender o que está por vir nos ajudará na nossa preparação para o conflito final entre as forças do bem e as forças do mal. O capítulo 18 do Apocalipse prediz uma união entre poderes religiosos, políticos e econômicos do mal, chamada Babilônia, e esta vai tentar governar todo mundo. Entretanto, Deus não é pego de surpresa e agirá por meio do Espírito Santo para iluminar o mundo todo com a sua glória. E querido professor, para você introduzir esse tema com seus alunos, você pode realizar um quebra-gelo, onde você pode levá-los a refletir um pouquinho. Por exemplo, pergunte a eles: existe alguma coisa que eu preferiria ter do que Jesus? Se sim, que ídolo seria esse? O que ocupa o meu tempo? Como passo os meus momentos de lazer? O que consome os meus pensamentos mais íntimos? Leve os seus alunos a refletirem um pouquinho mais acerca da sua realidade. Mas o pensamento central desta semana é de que a manifestação da glória de Deus é uma resposta aos enganos de Babilônia. E querido professor, você pode enfatizar com seus alunos 3 principais aspectos da lição dessa semana. A primeira é em relação à glória de Deus. Por todo o livro do Apocalipse há 3 expressões que estão ligadas entre si: glória de Deus, honra de Deus e poder de Deus, e são citados em vários textos, inclusive no próprio Apocalipse. O anjo rebelde declarou que Deus é injusto e ele exige adoração, mas ele dá pouco em troca. Enfatize isso com seus alunos. O maligno declara que a lei de Deus é arbitrária, que restringe a nossa liberdade e limita a nossa alegria. A vida, a morte e a ressurreição de Jesus acabam totalmente com esse mito. Aquele que nos criou veio a este mundo de covil de víboras que o mundo é e veio aqui para nos redimir. Na cruz, Jesus respondeu às acusações de Satanás e demonstrou que Deus é um Deus amoroso e justo. Então, encantado pelo seu poder, preocupado com a sua honra, o povo de Deus, no tempo do fim, revela a sua glória, o seu caráter abnegado e amoroso a um mundo egocêntrico e sem Deus. Desse modo, a terra será iluminada por uma revelação do caráter de Deus. Mas, além disso, enfatize com o seu aluno também um segundo aspecto: a plenitude do Espírito. Sabemos que o Espírito Santo será derramado com a plenitude do seu poder pouco antes da vinda de Jesus Cristo. E a terra será iluminada com a glória de Deus. Apocalipse 18, verso 1 é o cumprimento das palavras proféticas lá de Abacuque. Abacuque 2, versículo 14, quando o profeta diz: a terra se encherá do conhecimento de glória do Senhor como as águas que cobrem o mar. Bom, como nós acabamos de comentar, a glória de Deus é o seu caráter de amor. No entanto, essa afirmação revela uma pergunta: como essa glória será revelada nos últimos momentos da história em um planeta moralmente escurecido e poluído pelo pecado? Pergunte isso aos seus alunos também. Mas para responder essa pergunta, vamos analisar a experiência de Moisés. Ele pediu que Deus mostrasse a glória a ele. O que Deus revelou? Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Por isso, a glória de Deus é o seu caráter. E a glória de Deus enche toda a terra em um tempo de escuridão espiritual, quando o seu povo, maravilhado pelo seu poder, transformado pela sua graça e comprometido com a sua missão, revelar ao mundo o caráter amoroso de Deus através da sua vida e através do seu testemunho também. Mas enfatize com seus alunos, querido professor, o terceiro aspecto de que Deus faz um último chamado destacado em Apocalipse 18.
Deus está chamando o seu povo para sair de uma união religiosa e política apostatada chamada Babilônia. Ele pede para que eles não se tornem cúmplices dos pecados de Babilônia. Deus alerta para sairmos de qualquer jeito ou de qualquer meio onde a lei de Deus seja desobedecida. E a Bíblia nos enfatiza de que, neste momento, os pecados da Babilônia se acumularam e por isso Deus resolveu agir de maneira direta. E ele envia as mensagens para chamar o povo ao arrependimento, mas ele dá liberdade de escolha a todos. A Babilônia espiritual, assim como a sua contraparte antiga, endurece o coração em rebelião. As falsas doutrinas de Babilônia acabam confundindo as pessoas. A prostituição é uma união ilícita e inclui 3 aspectos, 3 partes. Primeiro, a própria Babilônia, que são as religiões falsas do mundo, incluindo o próprio espiritismo em si, uma aliança com o poder papal. Mas também envolve os reis da terra, poderes políticos, o poder do Estado, e também os mercadores, que são as forças econômicas. Ellen White previu, por exemplo, uma união futura entre igreja e Estado e espiritismo. Entretanto, Deus responderá a isso com o derramamento do Espírito Santo, e muitos deixarão a Babilônia e se unirão aos seguidores de Cristo para então Jesus voltar e levar os seus filhos para casa. Querido professor, leve os seus alunos a refletirem um pouco mais e a aplicarem isso em sua vida. E pergunte a eles: será que a minha vida prática reflete a minha profissão de fé? Como minhas ações testificam meu compromisso espiritual? Além disso, se Jesus viesse hoje, será que eu estaria pronto? Se não, por quê? Cristo é quem controla a minha vida? Se não, o que está bloqueando a minha entrega plena e o que eu posso, com a ajuda do Espírito Santo, fazer a respeito? Querido professor, que Deus te ilumine para você levar a sua unidade aos pés de Cristo.